Vamos lá. E aí o senhor falava do surgimento, né, da igreja e também desse crescimento, desse boom que deu no período da pandemia. E quando o senhor começa a se destacar nas redes sociais, é natural que recebe críticas, né? E um dos seus críticos, talvez mais de peso, foi o pastor Silas Malafaia. Ele fez alguns ataques, até durante algum culto de Santa Ceia, e chamou de picareta. Essa foi a palavra que o pastor Silas Malafaia chegou a citar. Como é que você recebeu, naquele momento, essas críticas do pastor Silas Malafaia, que é uma grande liderança evangélica no Rio de Janeiro? Primeiramente, me senti muito honrado. Por que eu me senti honrado? Porque meu primeiro trabalho foi no... Eu trabalhava num resort chamado Brizes Búzios. Continua lá, mas mudou o nome. Compraram, mudaram o nome. Eu tenho a carteira assinada minha, trabalhando no Brizes. E lá eu era mensageiro. Né? Foi um período que eu trabalhava, porque eu passava muita dificuldade na minha vida com a minha família, que eu dou meu testemunho, que eu comia ovo todo dia. Eu ganhava 520 por mês na época, e ficava eu, minha mãe, meu padrasto e meu irmão. E aí eu trabalhava dirigindo aqueles carrinhos de golfe. Eu era mensageiro, pegava a mala do hóspede e levava até o quarto. E como ela é muito grande, tem um bangalô e tudo mais, eu que fazia esse trajeto todo. E aí teve uma vez que o Silas, juntamente com toda a sua equipe de pastores, cantores, aí ela foi, fechou o bangalô para fazer a reunião de pastores. E eu sempre fui evangélico, sempre fui. E cresci ouvindo pregações, Marco Cristiano, de Carvalhais, tudo mais. Né? Na época eu alugava fita para ver do videocassete a pregação do pastor Marco Cristiano. E quando descobri que o pastor Silas Malafaia, aí eu fiquei... não era só eu mensageiro, tinha eu, tinha o Eduardo, tinha uns 4 mensageiros. E aí eu pedi, eu falei, cara, deixa eu levar, por favor, deixa eu levar o carrinho e tudo mais. Daqui a pouco, acabou que eu não consegui levar, eu levei da cantora. E eu fiquei o dia todo para me levar o carrinho. E no dia que eu levei o carrinho, a esposa, o esposo, o marido da cantora, me tratou bem, mas a esposa me tratou como indigente na época. Eu queria uma foto da época, não sei o que, não tirou, enfim. E eu saí dali triste, porque eu fiquei o dia todo com essa ansiedade de querer e tudo mais, por admiração, não por idolatria. Por admiração, porque a gente tem carinho pelas pessoas que viram referência pra gente. E eu me senti honrado, porque então eu me senti honrado, porque o camarada que levava a mala do carrinho, hoje, incomoda, porque ele não falou de mim mal quando eu estava no quintal, quando comecei. Pelo contrário, eu tenho uma foto minha que eu preguei, logo no meu início. No meu início, do ministério que eu estava em Caxias, eu preguei na DVEC, lá da Penha. Não na matriz, mas eu preguei numa igreja. Não era tem a foto aqui. E eu preguei. Mas ele não me conhece, não tomou café comigo, nunca conversou comigo. E aí ele falou mal de uma coisa que ouvir hoje falar, o pastor Silas falar mal de alguém, não é uma novidade, porque se eu fosse o único, eu costumo dizer o seguinte: se um site fala mal de mim, só de mim, é uma perseguição pessoal. Mas se uma pessoa fala mal de todo mundo, eu me torno mais um de alguém que a pessoa se levanta, que a pessoa fala mal, que essa pessoa se implica. E isso porque gera um grande destaque. Isso tudo aconteceu por causa de um vídeo. Eu tinha costume na época, eu parei com isso, mas eu tinha costume na época de... Qual o seu nome? Israel. Israel, eu tinha costume de fazer o seguinte: na hora da revelação, eu falava assim, ó, Pai do Senhor, meu irmão, eu vou revelar para você. Pai do Senhor, irmão, o senhor já é evangélico? Sou. De que igreja o senhor é? Eu sou da DVEC. Deus abençoe seu ministério e seu pastor. Eu fazia isso já de uma estratégia para criar aliança, porque eu acho que o povo de Deus não tem que estar dividido, porque um Deus só é um reino, só é um céu, só não tem por que ter essa divisão toda, porque parece que vem mais como empresa, comércio, do que como reino. E eu fazia esse propósito. Acabou que eu não fui revelar para uma mulher que era da DVEC, a mulher caiu, chorou, foi muito forte. Tem um vídeo, foi forte. Aí começou o vídeo. Foi o primeiro vídeo que ele falou aquela miserável tá lá na igreja do revelador. Aí começou o pau quebrar. Mas aí depois eu dei uma resposta para ele muito bem educada, sábia, e nunca mais ele falou nada a respeito. Acredito que entendeu o recado. Então, tudo bem, porque eu acho que briga de crente, quem ganha é o diabo. Não é que briga de crente, quem ganha é o diabo. É ele fazer o... Paulo diz, já que prega Jesus, que pregue, entendeu? É o que eu falo para ele. O poder de Deus, para o mundo é loucura. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de crer, mas eu falo para aqueles que não acreditam no nosso ministério: faz um culto ao vivo, faz um culto em ar livre, me convida, pega uma praia, uma praça, um ginásio, me convida para pregar, eu vou ser convidado, eu vou como convidado. Faz um culto, chama todo mundo. Se eu for e não tiver
demônio manifestado, cura, revelação, eu fecho todas as minhas igrejas, passo para todas para ele, e eu sou novo aí, eu viro tudo que você quiser, empresário, eu não viro mais pastor. Então, tipo assim, se a pessoa não acredita, ela tem que fazer a prova, ela tem que experimentar. Não tirar uma conclusão precoce de não acreditar sem antes experimentar. É assim ou não é? Como Felipe falou para Natanael, não acredita não? Vem ver, tem coisa que você só vai acreditar se você ver. Felipe está falando para Natanael que Jesus é o Messias. E Natanael está dizendo, pode uma coisa boa sair de Nazaré? Felipe, cansado de falar, falou, irmão, vem e vê, porque tem coisa que as pessoas não são convencidas por aquilo que falam, a pessoa tem que ver. E eu entendo isso. Por que eu entendo? Porque eu vou falar de mim. Talvez, se eu não tivesse todas as experiências que eu tenho com Deus, será que eu teria essa fé toda que eu tenho? Então você tem que viver uma experiência sua, pessoal com Deus, não que os outros falam, tua com Deus. Não que o A falou, B falou, e aí a pessoa, de fato, é impactada pelo poder de Deus. Eu me lembro que eu dei uma resposta para ele e falei assim, ó, se eu ministrar, eu vou no altar aí, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Porque quando tinha uma jovem adivinha que dava lucro para os senhores dela, Paulo expulsou o demônio imediatamente. Filha do diabo, em nome de Jesus, ordenou que saísse, e na mesma hora aquele demônio saiu e não conseguia mais adivinhar. Falei, se o que eu tenho não é Deus, adivinha, bota a mão na minha cabeça a hora. Se eu levantar do altar e não revelar para ninguém, era espírito de adivinha. Mas se eu continuar revelando, é ele que não tem discernimento de espírito para entender o que é Deus e o que não é. E por que depois não me chamou? Esse seu estilo confrontador, você não acha que afasta esses outros líderes que já estavam antes do senhor? Eu desafio alguém pegar qualquer vídeo meu falando mal de pastor A, B, C, D, E, F, não tem. A minha participação, quando vem, é só dando resposta. Eu não ataco ninguém, eu não atingo ninguém. Eu quero ver um vídeo meu falando mal do próprio. Você vai encontrar vídeo dele falando mal na Santa Ceia, mal de mim no culto ao vivo. O altar não foi feito para pregar de política e o altar não foi feito para falar mal de outro líder. Foi para ganhar alma para Jesus. Eu desafio você pegar um culto meu, é gravado ao vivo, falando mal de qualquer tipo de líder. Você não vai encontrar, ninguém vai encontrar. E o culto é gravado ao vivo. Então eu não falo mal de A, de B, de C, de D. Então eu estou dando a resposta de acordo com o que você me perguntou, relacionado ao que ele disse. Aí a minha resposta, o que ele falou. Não aqui atacando o A, B, C, pelo contrário. Eu tenho muitos pastores, amigos, irmãos de aliança, e falo para o próprio Silas também, que assim como no início, ele também ele perseguia, falava mal do Marco Feliciano e hoje é amigo, porque mudou de concepção depois que virou amigo e conheceu, ele tinha que pelo menos dar uma oportunidade para me conhecer pessoalmente, ver minha visão, ver quem eu sou como pai, como marido, como pastor, para depois tirar uma decisão ao meu respeito, né? Então, tipo assim, e aí, com certeza, mudar de pensamento, de opinião. Então, aqui não é um trocar de farpa ou um bater. Aqui é uma resposta que eu só dei uma vez, quando ele falou com toda a educação, e estou respondendo aqui agora a sua pergunta.